do coração, diretamente da cidade de Alagoinhas, Bahia, Brasil, para todo mundo através da nossa rede STP TV, para todos aqueles que têm a alegria e a vontade de conhecer uma doutrina que fala de amor, que fala do bem, que fala da inclusão, da equidade. Todos vocês que têm essa intenção são bem-vindos à doutrina espírita através do programa Conhecer, aqui através da nossa Rádio 93 FM, a Rádio do Coração, como eu disse, através do nosso Instagram aqui, do programa Conhecer, e agradecendo a todos os nossos patrocinadores, nossos colaboradores. E aqui eu destaco a nossa amiga e irmã Rebeca Rabelo, juntamente com Danilo, eles que nos auxiliam na divulgação dessa doutrina maravilhosa através do programa Conhecer. E a nossa amiga Rebeca Rabelo, ela trabalha nessa área tão importante, né, que traz essa revitalização dessa parte tão importante do nosso organismo, o maior órgão, né, do corpo humano, que é a nossa pele. Cuidar da pele de uma maneira carinhosa, de uma maneira profissional. Então a gente agradece a você, Rebeca Rabelo. Daqui a pouco a gente vai passar para vocês o endereço certinho aqui da nossa amiga Rebeca Rabelo. E eu já vou aqui mandando um abraço ao nosso amigo Danilo que está agora, com certeza ele não está, ele está assistindo ao jogo do Bahia, né? Ao jogo do Bahia aqui na final da Copa do Nordeste. Ele que é torcedor do Bahia, e o Bahia estava dando 3-0 antes de começarmos aqui o programa. Então com certeza ele está lá, mas se ele estiver nos ouvindo, juntamente com os seus familiares, a gente manda aquele abraço e aquele agradecimento especial. Falamos também aqui, mas aí eu já vou aproveitar aqui, que eu já abri. Deixa eu ver aqui, que aí eu já... Vocês tenham só um pouco de paciência, porque às vezes nosso equipamento aqui, ele não... Boa noite, Elisete Santos, como vai você? Fábio Lins já mandou uma mensagem aí, Fábio. Daqui a pouco eu leio, fique tranquilo, viu? Deixa eu ver aqui como é que tem pra gente. Boa noite. Exatamente, Elisete. Boa noite também para você. Pronto, tá aqui. Falei. Na clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. E aí a gente só tem a agradecer a Rebeca Rabelo. Agradecemos também aqui a nossa grande amiga, a nossa deputada estadual, uma pessoa do bem que tem os olhos voltados para os excluídos, para os menos favorecidos, mas também para toda a comunidade, né? Para o setor empresarial, enfim, ela tem os olhos voltados para o bem, sempre para o bem. Eu sou um grande amigo dessa Ludmila Ficina, de quem eu vos falo, e ela que é uma das colaboradoras do programa Conhecer. Então, Ludmila Ficina, aquele abraço, você que é adepta, você que é coerente com a espiritualidade. Existe algo além da matéria? Todo aquele que acredita que existe algo além da matéria é espiritualista. Então, Ludmila Ficina é essa espiritualista de mão cheia, que nos atende, que nos abraça e nos apoia nessa causa importante, que é a doutrina do bem, divulgação da doutrina do bem aqui através da rádio. E a gente traz também o nosso amigo e irmão do Cimentão Material de Construção, nosso amigo Alain. Você que tem interesse em comprar material de construção,
num preço bastante acessível, você pode ir no Cimentão Material de Construção, né, que fica ali na subida, já no centro, bem no centro, em destino, indo para Santa Terezinha. Cada início ainda no centro, ali perto do Sicredi Serigi, quase ao lado do Sicredi Serigi. Então, um grande abraço a vocês. E aqui, gente, eu falei Sicredi Serigi, porque o Sicredi também é um patrocinador da 93 FM, a Rádio do Coração. Então, eu estou divulgando porque ele faz parte da grade. E a gente agradece também aqui aos nossos irmãos Sérgio, nosso irmão Adalberto Neto e nosso irmão Vinícius Miller, que também estão entrando nessa parceria para que a gente possa arcar com esses compromissos que temos aqui com a Rádio 93 FM. Mas sem mais delongas, a gente inicia trazendo algumas temáticas que a gente vai falar hoje. Nós vamos fazer uma breve homenagem a esse grande amigo e irmão que já desencarnou, o nosso irmão e amigo Lázaro Zacarias. Esse grande amigo que contribuiu através da poesia, através da arte, né, com o movimento espírita, com a cultura, com a arte, Lázaro Zacarias. E a gente daqui a pouco vai falar sobre esse irmão, sobre esse amigo Lázaro. Aqui eu estou chegando já está chegando aqui à minha frente a grande amiga Rosiane Massariol, enquanto ela está ali, eu posso passar a palavra já para você? Posso, né? Claro. Posso, eu vou passar aqui, porque eu estava falando aqui sobre Lázaro Zacarias. Eu estava ouvindo. Na vinda para cá, né, amiga? Eu estava ouvindo aí você falar dos nossos apoiadores, e eu sou muito grata também por encontrarmos no caminho pessoas que acreditam na mesma causa que a gente acredita, né? Que é essa autoeducação, e nada mais do que justo de valorizarmos nossos apoiadores. Eu estava vindo, boa noite, Evanildo, boa noite, Salles, que eu nem dei, boa noite, né? Boa noite, ouvintes do programa 93 FM, do programa Conhecer da 93 FM. Eu estava vindo para cá e observando, contemplando como que a lua está bonita, como que esse satélite que... Natural, né? Natural, como que é gostoso contemplarmos aquilo que está ao nosso redor. Já tive épocas na vida que eu, tão avionada, passava e não percebia. Essência? Ah! E quando você fala da arte, da poesia, da música, de tudo quanto é forma de arte, através da arte a gente consegue ir para a nossa essência. E é isso que é muito importante no ser humano, quando nós começamos a perceber que a porta está do lado de dentro. E você estava aí falando no grande amigo Lázaro Zacarias, que esse nome, né, estávamos estudando hoje o nome de Lázaro, a origem grega, né, esse nome Zacarias, e por que estávamos estudando. Estou muito feliz com a notícia que, em homenagem a Lázaro, retorna o grupo teatral que vai estar aí sendo chamado Zaca, e sob a direção de Berna Alves e Jéssica Carvalho. Então vai ser retomada, né, com autorização de Célia, a peça Quem Trai, Atrai, ainda para este ano. Então nós vamos ter essa grata surpresa aí. Eu tive essa grata surpresa, que foi uma notícia muito gostosa de ouvir, porque o teatro é aquela encenação viva, onde a pessoa se entrega de corpo e alma e não tem, né? Não tem como editar. É aquilo que é, ao vivo e a cores, né? E Lázaro marcou a história, trazendo um legado, né? E aqui no Recanto das Letras a gente encontra todas as poesias que ele deixou, impregnada da sua visão.
E a gente às vezes brincava. Ele dizia, sou um poeta medíocre. E eu brigava. Não, no início eu brigava. Como assim? Você não é medíocre, você é o grande e tal. E depois eu falava, não, você sabe que você tem razão? Que se nós estamos no planeta mediano, né, considerando todos os planetas primitivo, depois de provas e expiações, depois o planeta de regeneração, depois os planetas felizes, os superiores. Então, a Terra está, nessa época a gente estava ainda no planeta de provas e expiações, agora está indo para a regeneração. Então, está abaixo da linha média, então é medíocre. Então, todo mundo que mora no planeta Terra é medíocre. Perfeito. Eu falei, Lázaro, você tem toda a razão. A gente, não é só você que é medíocre, não, nós somos, na verdade, somos. É porque a gente, de uma forma pejorativa, a palavra medíocre, né? Assim como ignorante. Ignorante. E aí, de repente, a gente começa, através da arte, ter um novo significado, um outro olhar para aquela palavra que... As palavras, elas podem representar tanta coisa, né? Para um, a palavra tem um sentido, para outro, a mesma palavra vai ter outro sentido. A gente vê a palavra coisa, quanta coisa ela representa, né? Dependendo do contexto. Mas é assim, então Lázaro, ele é um poeta, todo poeta tem a sua mediunidade, a sua intuição, a sua captação, mas é legal quando uma pessoa consegue compartilhar aquilo que está dentro dele, né? Então, eu gosto muito daquela que para mim, o nome dela é Entrega. Acordei, procurei o chão, não havia chão. O que fazer? Nada fiz, me joguei. Incrível, não é incrível? E a pessoa sente que isso é uma entrega. Então, a nossa necessidade de ficar no controle, de ter segurança em tudo que a gente faz, vai se soltando à medida que a gente aumenta o nosso relacionamento com o divino, porque a gente se joga nesses braços divinos, né? Mas, eu vou abrir aqui no Recanto da Letra, Recanto das Letras, enquanto isso a gente manda um abraço aí para Yassanã, para a netinha de Lázaro, para Lázaro Júnior, para Célia, amigos queridos, recebo aí o nosso abraço. E também, amigão Lázaro, onde estiver, sinta que estamos todos conectados, né? Rose, enquanto você abre o Recanto das Letras aí, você recitava esse para mim, que é um dos poemas mais completos, um dos maiores problemas, ou dos poemas, e por falar assim, um dos maiores problemas também da humanidade, que é a falta de fé. E esse poema é um convite, né, ao desprendimento e ao acreditar. Né? Quando se fala de imortalidade de alma e reencarnação, você está falando de um conceito de fé. Quando você acredita que é imortal e que reencarna, você se joga com a responsabilidade, né, com a vontade, com o desprendimento. Esse exercício é feito através do exercício da própria fé. Então Lázaro, ele foi extremamente feliz quando ele me mostrou. Eu fiquei esperando, gente, não precisa mais nada, uma completude, né? Não precisa mais nada, né? Então, Lázaro, aonde estiver você, inclusive, quando a gente fala no espaço de estar, você pode estar lá como você pode estar aqui, aonde você estiver, que você seja mais iluminado do que você já o é. Isabela Cerqueira, oficial, como vai você, minha irmã? Manda um alô aí para eu ter certeza. Isabela Cerqueira eu acho que aqui a imagem é um pouco pequena, mas eu acho que é. Eu vou olhar aqui daqui a pouco, mas se for a amiga que eu estou pensando aqui, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao programa, a gente agradece a sua participação. Minha sobrinha. É todos vocês, É minha sobrinha. Ah, então não é não, eu estava pensando que era a Isabela, uma colega de trabalho. Grande abraço, Isabela. Olha, seu tio, e aproveitar aqui, eu já vou passar também para dar as boas-vindas
a ele, e ele aproveita e já fala com você aqui junto, né? Boa noite, Euvanildo. Boa noite a todos, espero que possam todos estar sintonizados no 93, né? E com essa homenagem a Lázaro, eu lembro das vezes que parávamos para conversar e ele falava comigo: negão, nós não devemos ser espírita de hora marcada, e sim 24 horas por dia, né? Nas suas polêmicas, nas suas poesias, que fazia a gente refletir e pensar. Onde estiver, nosso grande abraço. Valeu, 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 Euvanildo. Muito bem colocado, esse aí, espírita a todo momento, a todo instante. Por fazer o bem. O espírita é aquele, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, para se livrar das suas más tendências. Então, eu tenho aqui já um poema que tem a ver com o Setembro Amarelo. Porque o título dele tem algo aí que se linka. Lázaro fez muitos poemas que se linkam a vários temas. Então, esse poema ele intitulou Depressão. E ele, deixa eu ver se ele enviou para o Recanto das Letras em 12 de março de 2019. Posso ler? Deve. Depressão. Um sabor amargo, o desejo profundo de não ir, não querer sair, de não voltar. Não é um laço, é o oposto do abraço. É um nó que não desata, para ser preciso, a linha. De contorno é o desequilíbrio, ilha os sentidos, criando ilusão. Vontade de definir? Não. A visão dilata. Quadros coloridos surgem e desaparecem na escuridão. Início do delírio. A indecisão. Dói. Não sabe onde. Dói uma dor contagiante. Há uma sensação ao caminhar de pisar ou está pisando sem estar. Tem culpa? Não tem. Quando diz, é um dizer indizível. Um vazio invasivo. Um desejo de não desejar. Um afeto que afeta. Não há precisão. Inútil o grito do poeta. O distúrbio está impresso no arquétipo que Dante traçou no limiar do inferno, ao abismo da depressão. Gritei a resposta flora do inconsciente. O transtorno tatuou na alma o símbolo da rejeição. Chuva de raios esconde o céu. Que céu? A noite é um enigma. É preciso coragem para acordar. A fênix ressurge das cinzas. A entrada do túnel está em frente. Um dilema. A película registra. Uma lágrima em abandono cai deixando no rosto a cicatriz dos penitentes. O pano de fundo é uma tela. O filme não acaba. A tragédia é evidente. Os refletores se apagam. Grite. Uma voz aveludada diz: não entre. Lázaro Zacarias. Tem que aplaudir mesmo, aplaudir. E eu chegava, Rosi, eu dizia assim: Salles, eu queria beber na sua fonte, né? Não nesses termos, mas ele disse: poxa, mas você, como é que você constrói assim? Eu disse: Lázaro, peraí, rapaz. Peraí, se você sabe que, né? Tô falando para ele agora que são anos-luz. Nossa, a veia poética de Lázaro Zacariades, para mim é fora do comum. Eu digo, quando eu leio os versos, né, dos seus poemas, é uma coisa assim, quase que inatingível, falando para ele. Não, ele sempre comentava, Rose, do Chico Xavier, que ele disse que fez poema, que está na doutrina espírita não sei quanto tempo, e agora que ele foi descobrir que Chico Xavier. Xavier. Então, mas aí são as sacadas, né, que a gente pega. Mas Lázaro, ele porque nós somos espíritos imortais, né? Sim. Ele é total sacada. Ele é total intuição, é total, ao mesmo tempo, razão e emoção no filtro, né? Num filtro necessário para você construir
formas de ver, porque o poema é uma oração harmonizada, é uma oração imantada de magnetismo divino. Olha, eu peguei essa veia aqui poética. Por favor, gravem aí, que eu não vou lembrar dessa frase que eu disse, eu vou rever. Mas, Lázaro, obrigado, meu amigo, meu irmão. Eu estou aqui procurando também um poema que eu fiz para você. Eu vou achar daqui a pouco aqui. Ah, você fez um poema para ele? Fiz. Enquanto isso eu passo para você, Rose, para que a gente possa também ainda fazer mais homenagens a essa grande figura, a esse grande amigo, irmão, Lázaro Zacarias. Então, ele, quando eu falava assim, olha, nós não tivemos a convivência na época, né? Não fomos contemporâneos de Tagore, né? Mas fomos contemporâneos de Lázaro. Então, somos privilegiados também, né? Mas vamos ver aqui que Lázaro escreveu para Chico Xavier, escreveu para várias pessoas da cidade, falou sobre o Livro dos Espíritos, o Sarau dos Ventos, as mulheres, falou muito, né, sobre as mulheres, as mães das ruas, mas esse Livro dos Espíritos, eu vou aqui também ler esse poema, que é uma sumidade, como ele consegue transformar uma obra de 4 andares, ele consegue traduzir em um poema. Então, esse poema ele escreveu em 18 de abril de 2019. Quer dizer, ele escreveu, não sei, mas ele editou, ele mandou para a publicação. Ele pode ter escrito bem antes. No bairro da Ópera, em Paris, nasce com encadernação luminar o livro ditado pelos espíritos, um presente de Deus plasmado numa edição estrelar. O Consolador prometido, filho da ciência e do amor, assiste no palco o fim do iluminismo, encerrando o primeiro ato. O cenário fertilizado pela razão deu margens ao positivismo de Augusto Comte, concebendo por princípio a ordem, direcionando as relações sociais. O segundo ato, embalado pela filosofia, um conceito novo de ética nascia. Criador e criatura, interligados por um fio tênue angelical. O mundo se surpreende com a possibilidade de uma comunicação insubstancial, fascinante entre o mundo visível e o mundo espiritual. Hipólite Leon Denis Rivail, com olhar investigativo, descobre que as mesas giravam de forma inteligente, em equilíbrio. Era o fim das sombras, o fim da escuridão. O terceiro ato. As cortinas se abrem, o véu é retirado, as vozes dos espíritos se apresentam e falam. A verdade precisa ser dita. Os refletores se expandem de forma científica, filosófica e moral. Era a doutrina espírita, uma árvore frondosa, com raízes profundas, a psicologia astral. Um olhar novo para a vida. Um conceito amadurecido que o Livro dos Espíritos, um diamante estrelar, inaugura de forma plural. Uma linha para um novo horizonte. Um pensar vertical. A cada pergunta, uma resposta. Estremecia as torres do cristianismo oportunista. Allan Kardec descrucifica Jesus, certificando a profecia que ele, o Messias, iria nos acompanhar. Agradecidos, nós te rogamos, louvor por ter materializado o amor, encadernado, o amor repaginado, o amor constelar. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado da escuridão. Muito obrigado pelas mãos que magnetizadas escreveram esse livro, canção. Muito obrigado ao Espírito da Verdade pelo Consolador. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado, querido Lázaro. Obrigado, Lázaro Zacarias. Lázaro, você é emocionante. E é como que a gente vai aprendendo de forma leve através da poesia. Então, a arte, ela é
um outro pilar, um outro eixo que a doutrina espírita reconhece e valida e valoriza, porque a arte é a expressão do amor de uma forma que todos podem se sentir tocados. Roberto Crema tem uma frase que diz: a razão só tem razão quando dentro dela palpita um coração. Então a poesia é isso, ela através do coração nos conduz à razão. E vice-versa. Eu falava que a poesia Lázaro fazia, e você só fez corroborar, que dizia que é um misto de razão e emoção. Então, né, a poesia só tem razão quando se permite ao coração. O coração está no simbolismo da emoção, dos sentimentos, né? É parecida com essa frase. Roberto Crema é o embaixador da paz, representante do Brasil na ONU, e ele falou isso conheço. Ele falou isso no Congresso Espírita, na época ainda do Centro de Convenções, né? Ele sentado assim, né, conversando de forma tão leve com todo mundo lá daquele congresso, e como que ele impregnou também, né? Ele trabalhava muito com Pierre Rivaio. Então a gente vai aprendendo e compartilhando, né, uns com os outros, todas essas informações, e o ponto de vista de uma pessoa nunca é o ponto de vista de outra, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então uma pessoa que está aqui vai ter um ponto de vista, o outro pode estar agarrado, vai ter outro ponto de vista. Você fala de uma lei da física chamada impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Então... Pode continuar, que eu tenho, no final eu trago aqui o poema, mas fique à vontade. Aqui nós vamos encontrar no Recanto, ainda bem que existe esse site, né? Que deixa aqui tão arrumadinho. Mas eu tenho aqui muitos poemas de Lázaro que dá vontade da gente ler todos, porque todos a gente vai aprender algo com ele. Eu queria encontrar aqui o que é para quem ele escrevia, né? Que ele começa assim: eu escrevo para quem se derrama. E eu não consigo achar esse poema aqui. Mas se você quiser aproveitar e mandar um recado para uma patrocinadora também, chamada Darcy Santana. Ah, Darcy! Um beijo. Já estou sabendo que o coral vai cantar na Semana Espírita, que será de 23 a 29, aproveitando aqui para já divulgar a 53ª Semana Espírita de Alagoinhas. Com certeza. Amanhã tem um centro fazendo aniversário, que é o Centro Espírita Boa Nova, em Pojuca. Então, às 18 horas, aqueles que estão aí nos ouvindo, o Centro Espírita está completando aniversário, e ele vai estar lá, então, tendo um evento comemorativo. Aí, aproveitando também, a gente já fala aí, Dorian Bastos, às 19 horas no FEI2, vai estar falando, deixa eu ver aqui o tema. Vai estar falando sobre ansiedade, né? A ansiedade, por causa do Setembro Amarelo, não é isso? Exatamente. Muito bem. Mas não é só essa programação no domingo, né? A gente tem aí também, desde as 9 da manhã, presencial na União Espírita Alagoense, palestra doutrinária, depois às 16 horas no Irmão Miguel, às 17 no Cristanato, União Paz e Caridade, que fica na Baixa do Corte, e à noite no Centro Espírita FEI2. Mas durante a semana nós temos também atividades na União, na segunda, no Centro Espírita Caminho a Seguir, em frente ao Dantas Bião, na terça-feira, no Cristanato Mãe Helena, na quarta-feira. Nós vamos ter também lá na União e Caridade, que fica lá no 2 de julho. Temos o Irmão Gentil, o Allan Kardec, e a gente pede aí que todas as casas encaminhem para nós aqui o nome das palestras, para que a gente divulgue. Rose, já que você falou, eu vou aproveitar, né, que você falou do Centro Espírita Fé e Luz, nem vou tirar o foco aqui da imagem de você, mas a Dorian Bastos, ela vai refletir sobre do medo à confiança. Medo à confiança. 2 pontos. Um olhar espírita sobre a ansiedade.
É uma realidade dos dias atuais que merece uma atenta reflexão, com certeza. Então, 19 horas, amanhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, às 19 horas, gente, lá no Centro Espírita Fé e Luz, que fica ali na entrada da Inocop, subindo a Lagoinhas Velhas, ele fica bem no centro ali, ó, na bifurcação. É isso aí. Nós temos aqui mais de 80 poemas que Lázaro registrou no Recanto das Letras, né? São 44 páginas de 18 poemas cada página. Né? Quanta produção, né? Fora os que ele não publicou, né? E aí é um exemplo aqui também, que cada pessoa tem um talento. E o talento é como uma luz que não é para estar embaixo do alqueire. Todo talento, ele é para estar compartilhado. Isso. Então, você que está nos escutando, seja no carro, na rádio, no Instagram, nas redes sociais, né? Sinta qual é aquilo que te toca, o seu talento. Às vezes uma pessoa tem talento para ensinar, outro para cantar, outro para criar, outro para arte, outro para jogar bola, para, né, esporte. Cada pessoa é filho do Criador. Então, cada pessoa tem a criatividade e isso é em forma de talento. E a gente já aproveita você, que Rose trouxe muito bem trazida essa questão do talento. Peço que vocês façam a releitura agora através, você que não é espírita, né? Façam a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo na parábola dos talentos. É o que Rose traz aí. Se você tem um talento, não é para você tornar obscuro, não é para você segurar, para você enterrar. Esse talento tem que ser transmitido. E a gente, um dos talentos que a gente tem aqui é o programa Conhecer. E a gente pega a doutrina espírita. Por que o programa Conhecer é um talento? Porque ele é um espaço para a divulgação da doutrina espírita. Então ele pega essa mensagem e reverbera por esses canais que Rose traz aí, da rede STP TV, da 93 FM, você que nos ouve aí em todos os cantos da cidade e do mundo, e através do Instagram também. Então a gente precisa mostrar os talentos, sobretudo esse talento maravilhoso que é a doutrina espírita. Rose? E tem em muitos países, nós somos muito agradecidos, porque aqui no Brasil, essas verdades do mundo extrafísico são nos trazidas de forma muito simples e natural, mas é sabido aí que muitos milhares de pessoas não têm acesso no mundo afora. Então, hoje, com a internet, rompeu-se as fronteiras. Aquela pessoa que você conhece em Portugal, na Espanha, que faz contato, se puder levar para essa pessoa os conteúdos, independente da religião que aquela pessoa pratique, conteúdos da doutrina espírita são conteúdos para toda a humanidade. Então isso não é para estar preso na mão de ninguém, é para estar divulgado, porque todo mundo tem, ao dormir vai ter o desdobramento, vai ter o sonho, vai às vezes vai ouvir uma intuição, vai ter uma sensação, e aquele que já sente por onde que eu começo quando se fala, por exemplo, de mediunidade, passe para frente aquela informação, porque é uma caridade que a gente faz para aquela pessoa e para todos, para que ele saiba que é um fenômeno natural. Mas a doutrina espírita não fala só de mediunidade, é uma doutrina filosófica. São mais de 1000 perguntas, 1019 perguntas, que Allan Kardec fez para os espíritos e que vão falar de forma muito atual com todos nós. Aí um dia desse, meninos, um adolescente que eu conheço, muito interessado na parte da espiritualidade, muito inteligente também, falou assim: eu estou querendo fazer uma pesquisa de evocar os espíritos e perguntar algumas coisas,
e eu queria ver se você não podia participar comigo, porque eu não queria fazer isso sozinho. Eu falei, claro que eu participo. Também gosto de pesquisa, de estudo. Agora, você vai precisar fazer perguntas que já não tenham sido perguntadas, porque a gente tem um livro com 1019 perguntas. Eita. Né? E aí, se for pergunta além daquela, eu quero excelente. saber, claro, excelente, né? Porque vamos continuar, a filosofia ela é contínua. E aí ele falou, e tem esse livro que já tem 1019 perguntas com as respostas e muito bem, perguntas muito bem elaboradas de quem era discípulo e substituto de Pestalozzi, o grande educador, né? Que existiu na Suíça e que marcou também um legado na humanidade. Então, nós primeiro precisamos estudar bem essas perguntas, porque ali tem um manancial, e continuar, né, fazendo perguntas. Então, a doutrina espírita, com o seu aspecto filosófico, vai nos trazer de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel, quem sou eu, né? O que eu quero ser, mas eu já sou. Mas se eu puder ser quem eu sou, se eu me permitir ser quem eu sou, é que vai estar bom. Porque muitas vezes a gente se estreita, se diminui para caber na caixinha da sociedade para se sentir aceito. Mas quando a gente se aceita, a gente não precisa caber em caixinha nenhuma. Porque filho do Criador não tem que caber em caixa nenhuma, porque o filho do Criador se expande todo o tempo, se amplia por todo momento para ser manifestação do Criador. Então, assim, é para que nós nos libertemos. E o que liberta? A verdade. Qual a verdade? A verdade sobre cada um de nós. Então, a verdade sobre mim mesma vai me libertar. Libertar. Eu, por exemplo, vamos supor que eu fique esperando reconhecimento ou elogio, eu estou presa no reconhecimento de outro humano. Ou se eu me desestabilizo diante de uma crítica, significa que eu me sinto diminuída por outro humano. Mas cada um tem direito de elogiar ou de criticar, mas o que eu faço ou como eu me sinto diante da negação ou da aceitação do outro, isso me prende, isso me prende. E nós somos para nos libertar e permitir que cada um tenha a sua própria opinião. Assim, é muito triste quando uma pessoa fica o dia inteiro em estado depressivo porque não leu o retorno do bom dia que deu de manhã para alguém. A pessoa dá um bom dia, o outro, mas não me respondeu. Tem 2 dias que não leu minha mensagem. Vamos buscar cada um o nosso sentido de vida. Quando não temos sentido de vida, quer dizer, todos têm sentido de vida, mas quando a gente não se conecta nesse sentido de vida, a gente se perde e fica influenciado pelo sentido de vida dos outros que também podem estar perdidos. Mas quando estamos numa floresta, rodando em círculos, você só pode se encontrar quando se percebe perdido. Aí é que começa tudo. E é maravilhoso o autoconhecimento, porque é ele que vai conduzir você a se amar, porque a gente ama aquilo que conhece. E a partir do momento que eu conseguir me amar, eu vou conseguir amar o outro. Conseguindo amar o outro, não para querer de volta o amor, mas o amor ele dá, ele não cobra, ele não reclama, ele não termina, ele não acaba. A paixão acaba, mas o amor ele não acaba. Ele ele não tem causa, ele é acausal. Por que você ama? Não tem causa, não tem porquê. É um sentimento que é conexão, que é o bem do outro, não quer posse, não quer prender, não quer nada mais do que ver o bem amado. Bem amado, eu estou falando no gênero masculino, mas como ser humano. Tá? Então, a gente vai amar
as criaturas. Isso é uma construção. A Rose, você ama, Sara, você ama, Ivanildo, você ama. Nós estamos em construção. Então, nós vamos passar pelos estágios. O amor incipiente, aquele amor infantilizado, que a gente só dá depois que recebe. É uma fase que a gente passa por muitas encarnações ainda nesse amor infantilizado. Depois a gente cresce nesse entendimento e a gente passa por um amor um pouco mais maduro, mas ainda não totalmente maduro. É um amor que dá sem... dá antes de receber, mas cobra porque deu. Já é uma construção mais avançada. Mas depois a gente aprende a dar sem querer de volta. Já um amor mais maduro, muito experienciado na vivência da maternidade. É saudável que todas as pessoas nasçam em corpos femininos para passar pela experiência da maternidade, para desenvolver o amor que dá sem querer de volta. É um amor, talvez seja uma experiência de aproximação com Deus que o feminino se permite, não necessariamente na gestação, mas também no acolhimento, porque nós vamos encontrar esse amor maduro em muitas pessoas que adotam, que criam, que ajudam outras pessoas. Então, é promoção da vida, é uma experiência de aproximação com o divino. E mais tarde a gente vai ter o amor ágape, que é o amor total por toda a humanidade, por toda a natureza, por todas as criaturas. Beleza, Rose. Rose, o amor, os amores. E a gente falando em amores, Rose, eu abri aqui o Instagram, já que a gente está fazendo uma homenagem a Lázaro Zacarias. Sim. Sempre ao lado de um grande homem e uma grande mulher. Ao lado, Nossa você amiga, falou muito bem. Célia Souza Pereira. Célia Souza Pereira. A gente manda um grande abraço, a gente fazendo aqui essa homenagem. Depois eu vou pedir para ela assistir. Deixei a mensagem no chat aqui para ela observar. Aliás, ela acabou de entrar. Ô, minha Beijão, amiga, Célia. que bom. Estávamos que bom aqui nos deleitando. Passa aqui para a Rose e para a Rose também complementar. Olha, estamos aqui nos deleitando no Recanto das Letras, bebendo na fonte do querido amigo Lázaro Zacariades. E hoje eu quero agradecer a você por você ter autorizado que a Berna Alves e Jéssica Carvalho dirijam a peça, novamente a reapresentação da peça Quem Trai, Atrai. E nós vamos ter essa graça de assistir essa encenação ainda esse ano. E o grupo de teatro tem um nome que se chama Grupo Zaca. Excelente. E aí é muito gostoso, né? Ô, Célia, que bom você. E a Samay Alcira também acabou de entrar. Ô, Samay, que abração. Samay, a gente falando aqui de grandes mulheres e acaba de entrar mais uma grande mulher aqui. A nossa amiga e professora. A gente tem a alegria, Samay, de ter passado por essa batuta aí na psicologia. Grande abraço, minha amiga Samay Alcira. E já que Célia entrou, eu vou ler o poema que ela fez, ela publicou no último livro. Ela escolhe esse poema para colocar logo no início, né? Ela escolhe o poema Só Escrevo para Quem Se Derrama. Poema lindíssimo. Viu? Né? E logo em seguida eu vou também declamar aqui um poema que eu fiz no dia 26 de abril de 2024, em homenagem a esse grande amigo e irmão. É com você, Rose. Então, em 2020, ele vai publicar Só Escrevo para Quem Se Derrama. Só escrevo para a pessoa que se transborda, que se derrama quando, numa vasilha sagrada, o líquido fermentado em si se espalha. Só escrevo para a pessoa rio que se alastra, se alaga e se alonga, numa agitação cotidiana de líquidos e folhagem. Só escrevo para a pessoa raiz que se deixa envolver na terra e se permite dela pertencê-la,
ao germinar, feito grama que cresce e aquece o caminho para se pisar. Só escrevo para a pessoa que perdeu o nome e sem sobrenome, deixa-se por extrema bondade o silêncio e o riso quando passa. Eu só escrevo. Lázaro Zacariades. Bravo, bravo, bravo. Bravíssimo. Gente. Então vamos, vamos ouvir, né? Trazer aqui, gente. Eu até já declamei esse poema aqui no ano passado. Mas eu fico tão feliz, tão alegre por esse momento que a gente faz essa homenagem a esse grande amigo, irmão, que a gente faz novamente. Chama-se Na Próxima Vez. Fiquem tranquilos. Poetas não morrem, vão ali. Então, não vale a pena chorar? Só vale a pena sorrir? Porque logo, logo estarão de volta com suas cadernetas encharcadas de letras, rimas, sonetos, solos, duetos, a concordar ou transgredir. Poetas são agêneres e não se deixam governar. Pousam onde quiserem, se expressam como querem, ora aqui, ora lá. Em qualquer dimensão, não se deixam aprisionar. Eles são ditos loucos que estão fora da razão. Seus textos não se encaixam. Suas palavras embaralham. Os racionais se afastam. É doença contagiosa esse falar em verso, esse falar em prosa. Tô fora. Quero como fim um caixão. Me deixa onde eu estou, não estou apto a poeta. Os pés não saem do chão. Quem sabe, não saio da pequenez, me encho de inspiração para tentar ser um poeta na próxima vez. Obrigado, Lázaro Zacarias, meu irmão. Você é brilhante, você é amigo, é um irmão para todo sempre. Grande abraço no seu coração. Rosiane Massariol. Nossa, a poesia, ela invade e ela inspira e ela contagia, né? Muito bom, muito bom. É muito bom termos esse privilégio de contar, né? Aqui eu tenho aqui um poeta sempre aqui, né? Temos Olívio que a gente conta. Eu convivi também na Caixa Econômica com João Lopes, que sempre aí promoveu os saraus. E tem muitos poetas na cidade de Alagoinhas. Eu acho que é por isso que Peixinho, André Luiz Peixinho, dizia que Alagoinhas é uma cidade abençoada, que o próprio nome já começa com Alá. Então, de onde vêm as bênçãos, né? De onde vêm as águas que dá o nome também. Tudo tem um porquê, nada é ao acaso, não existe caos no universo. Mas está tudo um caos. Não, existe o caos moral que é promovido pela criatura humana, mais por ignorância do que por maldade, ainda que a gente enxergue a maldade. O dia que cada um de nós acordar e despertar para aquilo que cada um vai vir a ser, nós vamos fazer e realizar muito. Cada um de nós tem muito a realizar, cada um de nós tem muito a aprender. E falando em aprender, eu quero anunciar aí que está chegando também em início de novembro, em final de outubro, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, vai acontecer o Congresso Espírita Estadual, que vai ser no Centro de Convenções do Fiesta. Mas eu não posso anunciar ainda o dia certo hoje,
mas nós vamos ter em outubro um show beneficente que a gente já vai fazendo a propaganda, que é a Andréia Bien cantando o show Ecos da Alma. Assim que a gente tiver a data certinha, a gente vai divulgar aqui. Esse show é para angariar recursos para ajudarmos nas despesas da 53ª Semana Espírita. Os ingressos vão ser vendidos nos centros espíritas e também pelo site do Simpla, que é uma plataforma de venda de ingressos. Mas, Salles, temos também o estudo aqui do livro de Martins Peralva, não? Mediunidade e Evolução. Exato. Antes da gente mergulhar nesse estudo do livro de Martins, a gente traz aqui, evidentemente, os nossos colaboradores nesse segundo bloco, justamente começando com Clínica Rebeca Rabelo. A sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão será sempre valorizada. Então vamos repetir aqui. A sua beleza vai ser valorizada. O que é beleza? A beleza, ela está dentro da pessoa. Mas quando você vai e se vê, e gosta do que você vê, estimula para você tirar de dentro aquilo que você tem. Uma pessoa na estética, ela vai tentar, como um grande escultor, trazer o melhor da pessoa ali, né? Então, a Rebeca Rabelo, ela tem aí esse talento, né? É um talento. Exatamente. Né? A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Eu gosto disso, a sua melhor versão. Nós precisamos fazer dessa reencarnação a nossa melhor versão de reencarnação. E a proposta dela aí corrobora com isso, né? Obrigado aí, Rebeca Rabelo, pelo seu apoio para o programa Conhecer. Justamente, e lembrando a vocês que a clínica de Rebeca